Seja bem-vindo aos arquivos da escuridão. Dizem que nossa casa é o nosso castelo, o único lugar onde o mundo lá fora não pode nos alcançar. Mas e quando o perigo já está do lado de dentro? E quando as paredes que deveriam te proteger começam a testemunhar o impossível? No vídeo de hoje, prepare-se para 3 relatos reais de inscritos que descobriram, da pior maneira, que as portas trancadas não são barreira para o que habita as sombras. De heranças que se movem sozinhas, a vozes que nunca deveriam ter sido ouvidas. Acomode-se, apague as luzes e verifique se a sua porta está realmente fechada. O medo está apenas começando. Oi, canal. Decidi contar isso porque até hoje não consigo entrar na sala da minha casa sem sentir um calafrio. Tudo começou em 2018, quando minha avó faleceu e eu herdei uma caixa de joias antiga, daquelas pesadas, de madeira escura. Eu guardei ela em cima do meu guarda-roupas, por falta de um local melhor. Naquela mesma noite, fui acordada por um estrondo seco. Um som de algo muito pesado batendo direto no assoalho do quarto. Eu estava com tanto sono e o frio aqui em Petrópolis estava tão forte que eu simplesmente não tive coragem de levantar. Pensei que algo tivesse apenas escorregado. Mas quando acordei e fui para a cozinha tomar o café da manhã, dei de cara com a caixa no meio do caminho. Ela estava na sala, bem no meio da mesa de centro. Eu achei que estivesse ficando louca, que fosse sonâmbula de alguma forma. Coloquei ela de volta no guarda-roupas. Na noite seguinte, aconteceu de novo, a mesma coisa. O barulho alto de algo caindo e de manhã a caixa lá na sala. Isso aconteceu vários dias seguidos, uns com barulho, outros não. Eu mudava a caixa de lugar, escondia em gavetas, mas não adiantava, ela sempre amanhecia na mesa da sala. Foi aí que o medo foi virando pânico. Peguei a caixa, enfiei dentro de uma mala de viagem com cadeado e soquei no fundo do armário, atrás de um monte de cobertor. Naquela madrugada, eu não ouvi um baque. Eu ouvi o rangido lento da porta do armário se abrindo. E depois o som que me faz chorar até hoje enquanto escrevo isso. O assoalho da casa estalando. Um passo de cada vez, atravessando o corredor em direção à sala. Eu não saí do quarto, só saí quando o sol nasceu. Quando cheguei na sala, a caixa estava lá, na mesa de novo. Eu já estava tremendo, sem entender nada, ficando louca, sem saber o que pensar. Acabei deixando a caixa na sala mesmo e fui trabalhar. Quando voltei no final da tarde, a caixa não estava mais na sala, o que foi novidade. Fui para o quarto e lá estava. E na minha cama, meu Deus, as joias não estavam só espalhadas na cama. Elas estavam arrumadas como se alguém estivesse usando elas. O colar onde ficaria o pescoço, os brincos no lugar das orelhas, os anéis. Parecia que uma pessoa invisível estava deitada ali, me observando entrar. Eu me livrei de tudo naquela mesma tarde. Dei embora, não quis nem saber o valor. Já estava ficando doida. Eu ainda moro na mesma casa, mas não passo uma única manhã sem olhar para aquela mesa de centro com o coração na boca, rezando para não ver aquela caixa de madeira ali de novo. Fala, pessoal do canal. O que eu vou contar aconteceu em 2021, no auge da pandemia aqui em Curitiba. Minha esposa e minha filha de 8 meses tinham ido passar umas semanas no sítio dos meus sogros para saírem um pouco do apartamento, e eu acabei ficando em casa por conta do trabalho. Na primeira noite, sozinho, acordei com um chiado estático vindo da cômoda. Era o receptor da babá eletrônica. Achei estranho porque eu mesmo tinha tirado da tomada quando elas saíram. Levantei, desliguei e voltei a dormir. Na segunda noite, a mesma coisa. O chiado, a luz azul acesa, e quando fui ver, o aparelho estava na tomada de novo. Eu comecei a achar que estava esquecendo as coisas pelo estresse do isolamento.
Isso aconteceu várias noites seguidas, e eu, já super incomodado com essa situação, comecei a questionar minha sanidade, tipo, será mesmo que desliguei isso da tomada? Mas na madrugada da semana seguinte, o que eu ouvi não foi chiado. Pelo alto-falante, eu ouvi nitidamente a voz da minha esposa. Ela estava cantando aquela música de ninar que ela sempre canta para nossa filha. Eu gelei. Pensei, elas voltaram antes da hora e não me avisaram? Eu conseguia ouvir até o barulho do berço balançando e o som dela fazendo shhh, dorme, meu anjo. Eu levantei apressado com um sorriso no rosto, feliz que elas tinham voltado. Atravessei o corredor, a voz ia ficando cada vez mais clara conforme eu me aproximava do quarto da bebê, e eu doido de saudades delas. Eu abri a porta de uma vez, já dizendo, amor, por que não me avisou? O quarto estava mergulhado na escuridão e num silêncio mortal. O berço parado. O quarto estava vazio. A única coisa acesa era a luz da babá eletrônica, que brilhava intensamente em cima da cômoda. Nesse exato momento, meu celular vibrou no bolso. Era uma notificação do WhatsApp. Minha esposa tinha acabado de mandar um vídeo delas lá no sítio, a quilômetros de distância, me dando boa noite. Eu não dormi mais naquela noite. E detalhe, eu nunca contei essa história para minha esposa. E até hoje, eu tenho dificuldade para entender o que foi isso que eu vivi. Olá, amigos da escuridão. Meu nome é Bia e o que eu vivi aconteceu em 2015, quando eu me mudei para Ouro Preto para estudar. Eu morava em um casarão histórico que tinha sido transformado em república. Meu quarto ficava no final de um corredor comprido, bem longe da cozinha e da sala. As portas daquela casa eram enormes, de madeira maciça, com aquelas chaves de ferro antigas, pesadas. Eu tinha o hábito de sempre trancar a porta por dentro, antes de dormir ou de entrar no banho, porque a casa vivia cheia de gente estranha. Tudo começou numa tarde em que eu estava sozinha estudando, deitada na cama. Ouvi o som metálico da chave girando na fechadura. Pensei que era alguma das minhas amigas tentando entrar, mas a porta não abriu. Quando eu levantei e fui olhar, a porta estava trancada, mas a chave estava caída no chão. Isso passou a acontecer quase todo dia. Eu trancava a porta e minutos depois ouvia o mecanismo da fechadura trabalhando sozinho. Eu corria para abrir a porta, achando que ia flagrar alguém fazendo graça, mas o corredor estava sempre vazio e mergulhado num silêncio absoluto. Mas o pior foi na última semana que eu passei lá. Eu estava no banho e o meu quarto era suíte. Eu ouvi claramente a porta do quarto abrir, aquele rangido pesado, e passos entrando no quarto. Eu paralisei debaixo do chuveiro. Ouvi o som de alguém sentando na minha cama, o barulho das molas do colchão comprimindo. Fiquei lá dentro, tremendo, por uns 20 minutos. Quando tomei coragem e saí, não tinha ninguém, mas a minha cama estava com o lençol todo amassado, com o formato de alguém que estivesse sentado ali até poucos segundos atrás. E o detalhe que me fez sair daquela casa no dia seguinte: a chave de ferro, que eu tinha deixado do lado de dentro e trancada, estava pendurada do lado de fora da porta, como se quem entrou tivesse passado pela porta trancada e por algum motivo decidido trancar a porta por fora para eu não sair. Mas a porta estava aberta. Até hoje não sei se era alguém me pregando um trote, algo sobrenatural, ou alguém querendo me fazer mal. Só sei que fiquei muito assustada com tudo isso e não quis esperar lá para descobrir. Três histórias, três cidades diferentes, mas um mesmo sentimento: a certeza de que não compreendemos tudo o que acontece ao nosso redor. A Duda, o Marcos e a Bia conseguiram seguir em frente, mas a dúvida sempre permanece. Será que foi apenas uma coincidência ou existe algo que escolhe certas casas para nunca mais sair? E você?
Já viveu algo que te fez questionar a segurança do seu próprio lar? Se você tem um relato que te tira o sono, não guarde ele só para você. Envie para o nosso e-mail relatosarquivosdaescuridão@gmail.com. Sua história pode ser o próximo arquivo a ser revelado por aqui. Não esqueça de passar na aba Comunidade para votar no tema do nosso próximo encontro. E claro, se inscreva para não se perder na escuridão. Espero que você consiga dormir bem esta noite, se puder. Até o próximo relato.